só porque você é muito, bem, nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro. Nunca mais corei assim desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelhas novos. A professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse: As corujas não são nada comparadas aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Por que ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? Aparentemente a professora Minerva chegara ao ponto que estava ansiosa para discutir. A verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro, porque nem como gato, nem como mulher, ela fixara antes um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que, seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse ser verdade. Dumbledore, porém, estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo, continuou ela, é que a noite passada Voldemort apareceu em Godric's Hollow. Foi procurar os Potter. O boato é que Lilian e Tiago Potter estão mortos. Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lilian e Tiago? Não posso acreditar. Não quero acreditar. Ah, Alvo! Dumbledore estendeu a mão e deu-lhe um tapinha no ombro. Eu sei, disse deprimido. A voz da professora Minerva tremeu ao prosseguir. E não é só isso. Estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter, Harry, mas não conseguiu. Não conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe o porquê, nem o como, mas estão dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter, por alguma razão, o poder de Voldemort desapareceu, e é por isso que ele foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça. Sério. É verdade? Gaguejou a professora. Depois de tudo o que ele fez, todas as pessoas que matou, não conseguiu matar um garotinho? É simplesmente espantoso. De tudo que poderia detê-lo, mas, por Deus, como foi que Harry sobreviveu? Só podemos imaginar, disse Dumbledore. Talvez nunca cheguemos a saber. A professora Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza os olhos por baixo das lentes dos óculos. Dumbledore deu uma grande fungada ao mesmo tempo que tirava o relógio de ouro do bolso e o examinava. Era um relógio muito estranho. Tinha 12 ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam à volta. Mas devia fazer sentido para Dumbledore, porque ele o repôs no bolso e disse: Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, suponho. Foi, e suponho que você não vá me dizer por que está aqui e não em outro lugar. Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhe resta. Você não quer dizer... Você não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui, exclamou a professora Minerva, pulando de pé e apontando para o número 4. Dumbledore, você não pode. Estive observando a família o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho. Viu dando chutes na mãe até a rua, berrando porque queria balas. Harry Potter vir morar aqui? É o melhor lugar para ele, disse Dumbledore com firmeza. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Uma carta? Repetiu a professora com a voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dumbledore, olhando muito sério por cima dos óculos de meia-lua. Isto seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino. Famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que ele nem vai se lembrar. Você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe de tudo isso até que tenha a capacidade de compreender? A professora abriu a boca, mudou de ideia, engoliu em seco
e então disse: Você está certo, é claro. Mas como é que o garoto vai chegar aqui, Dumbledore? Ela olhou para a capa dele de repente como se lhe ocorresse que talvez escondesse Harry ali. Hagrid vai trazê-lo. Você acha que é sensato confiar a Hagrid uma tarefa importante como esta? Eu confiaria a Hagrid minha vida, respondeu Dumbledore. Não estou dizendo que ele não tenha o coração no lugar, concedeu a professora de má vontade. Mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem uma tendência a... Que foi isso? Um ronco discreto quebrara o silêncio da rua. Foi aumentando cada vez mais, enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou num trovão, quando os dois olharam para o céu e uma enorme motocicleta caiu do ar e parou na rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparada ao homem que a montava de lado. Ele era quase 2 vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir e tão selvagem. Emaranhados de barba e cabelos negros longos e grossos escondiam a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo e os pés calçados com botas de couro pareciam filhotes de golfinhos. Em seus braços imensos e musculosos, ele segurava um embrulho de cobertores. Hagrid! Exclamou Dumbledore, parecendo aliviado. Finalmente! E onde foi que arranjou a moto? Pedi emprestada, professor Dumbledore, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor. Não teve nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu quando estávamos sobrevoando Bristol. Dumbledore e a professora Minerva curvaram-se para o embrulho de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino que dormia a sono solto. Sob uma mecha de cabelos muito negros caída sobre a testa, eles viram um corte curioso. Tinha a forma de um raio. Foi aí que... sussurrou a professora. Foi, confirmou Dumbledore. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? Mesmo que pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tenho uma acima do joelho esquerdo que é um mapa perfeito do metrô de Londres. Bem, me dê-lhe aqui, Hagrid. É melhor acabarmos logo com isso. Dumbledore recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa dos Dursley. Será que eu podia me despedir dele, professor? Perguntou Hagrid. Ele curvou a enorme cabeça descabelada para Harry e lhe deu o que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um uivo como o de um cachorro ferido. Psiu, sibilou a professora Minerva. Você vai acordar os trouxas. Desculpe, soluçou Hagrid, puxando um enorme lenço sujo e escondendo a cara nele. Mas não consigo suportar Lilian e Tiago mortos e o coitadinho do Harry ter de viver com os trouxas. É muito triste. Mas controle-se, Hagrid, ou vão nos descobrir, sussurrou a professora, dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid, enquanto Dumbledore saltava a mureta de pedra e se dirigia à porta da frente. Depositou Harry devagarinho no batente, tirou uma carta da capa, meteu-a entre os cobertores do menino e, em seguida, voltou para a companhia dos dois. Durante 1 minuto inteiro, os 3 ficaram parados, olhando para o embrulhinho. Os ombros de Hagrid sacudiram. Os olhos da professora Minerva piscaram loucamente e a luz cintilante que sempre brilhava nos olhos de Dumbledore parecia ter se extinguido. Bem, disse Dumbledore finalmente, acabou-se. Não temos mais nada a fazer aqui. Já podemos nos reunir aos outros para comemorar. Disse Hagrid com a voz muito abafada. Vou devolver a moto de Sirius. Boa noite, professora Minerva. Professor Dumbledore? Enxugando os olhos na manga da jaqueta, Hagrid montou na moto e acionou o motor com um pontapé. Com um rugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. Nos veremos em breve, espero, professora Minerva, falou Dumbledore com um aceno da cabeça. A professora Minerva assoou o nariz em resposta.
Dumbledore se virou e desceu a rua. Na esquina, parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e 12 esferas de luz voltaram aos lampiões, de modo que a Rua dos Alfeneiros, de repente, iluminou-se com uma claridade laranja, e ele divisou o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua. Mal dava para enxergar o embrulhinho de cobertores no batente do número 4. Boa sorte, Harry, murmurou ele. Girou nos calcanhares e, com um movimento da capa, desapareceu. Uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfeneiros, silenciosas e quietas, sob o negror do céu, o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da Sra. Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora, nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que neste mesmo instante havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país, que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas: "A Harry Potter, o menino que sobreviveu."